Olá pessoal, sou o professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio. Estou de volta com vocês aqui agora para falar um pouquinho sobre trabalho de conclusão de curso e aí, claro, especialmente com algumas características definidas para o Campus Avançado Sombrio, aqui o Campus Sombrio do Instituto Federal Catarinense e também alguns critérios específicos voltados para o curso de informática, o curso técnico de informática e o curso superior de redes, tá? Então vou tratar aqui de alguns conceitos que vão ser importantes para que a gente possa entender como a pesquisa tecnológica pode me ajudar a resolver o meu trabalho de conclusão de curso e que etapas, que momentos, que conceitos eu vou utilizar nessa jornada, nessa caminhada. Vamos para a nossa tela então, acompanhem comigo aqui e aí vejam que nós temos o TCC enquanto centro desse processo, né, que é esse nosso trabalho de conclusão de curso que muitos de vocês têm medo, não gostam, é difícil, ficam apavorados com essa etapa, mas eu posso garantir para vocês que com alguma disciplina isso vai sair tranquilamente, vai ser uma bela experiência, inclusive para a carreira e para o currículo de cada um de vocês. Bora lá. Vamos ver aqui, eu tenho... nós precisamos começar falando o seguinte, os nossos trabalhos de conclusão de curso no nosso campus, eles se dividem em duas etapas. Uma etapa que a gente chamou de anteprojeto e uma etapa que é a etapa final, né, que é do artigo final. Especialmente para o projeto integrador do ensino médio, nós temos o anteprojeto, que é aquilo que o aluno faz durante o segundo ano, até o segundo ano, e nós temos o artigo final, que é aquilo que é entregue no terceiro ano, com a defesa de TCC diante de uma banca, etc. Tá? Então, nós temos essas duas etapas bem definidas. O anteprojeto é aquilo que a gente faz antes, lá no segundo ano, e o artigo é aquilo que eu faço lá no último ano do meu trabalho. Para o curso superior, essa lógica também funciona, mas a gente não tem essa lógica de segundo ano, terceiro ano, nós temos as disciplinas que conduzem esse processo. Então nós temos o anteprojeto e nós temos o artigo, eu vou falar um pouquinho de cada um deles também. Eu queria já, de antemão, compartilhar com vocês, eu, juntamente com o professor Vitor Martins de Souza, nós escrevemos esse guia, que é o Guia para a Escrita de Artigos Científicos, uma perspectiva da pesquisa tecnológica. Esse material está disponível no site do campus, no site do curso, e pode ser baixado gratuitamente por todos vocês, de maneira que seja possível que vocês tenham também mais informações, mais orientações sobre como construir um trabalho de conclusão de curso por meio, né, um artigo científico por meio da pesquisa tecnológica, utilizando a pesquisa tecnológica como base. E ali vai ter também todas as principais referências, os principais autores sobre esses conceitos, que vai poder ser então a base, o início dessa construção desse artigo científico por meio da pesquisa tecnológica. Tá? Então fica a dica, acessa lá o site do campus, dá uma pesquisadinha e busca esse guiazinho que vai ajudar bastante nesse processo. Pessoal, quais são as seções de um artigo? Né? Quais são as seções que devem constar de um artigo? Primeiro, o artigo tem um título. Depois ele tem um resumo e um abstract. Depois nós temos uma introdução. Temos também um referencial teórico, aspectos metodológicos, temos os resultados de discussão, temos as considerações finais e temos as referências. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Vamos lá. O título. Para construir o meu título, eu preciso tomar alguns cuidados. Primeiro, esse meu título ele vai ter que ser capaz de resumir bem esse meu artigo em poucas palavras. Tem que ser um título bem objetivo, o quanto mais curto ele for, melhor, mas ele tem que resumir todo o meu artigo em poucas palavras. Ele tem que ser muito eficiente para dizer aquilo que eu fiz, para dizer o meu problema, mas sem muita enrolação. Ele tem que ser capaz de resumir esse meu artigo em poucas palavras. Né? Ainda por meio do meu título, o leitor tem que compreender exatamente o que foi feito. Ele tem que ler aquele título lá e entender. Ah, tá, então ele desenvolveu um software para resolver o problema de uma biblioteca que precisava dessa solução. Então eu preciso entender o que foi feito ali. Ele tem que ser objetivo, como eu já falei, tem que ser bastante objetivo, não pode ser muito longo, né? E aí eu preciso tomar algum cuidado com a indexação. Lembrem que quando a gente escreve um artigo científico, eu estou imaginando que outras pessoas lerão esse trabalho. Só que essas pessoas vão ler esse trabalho por meio de indexações, né? Por meio de consultas, por meio de palavras-chave. Então, as palavras que eu vou escolher para esse meu título, elas têm que ser muito cuidadosamente selecionadas para facilitar esse processo de indexação. Então, a palavra tem que ser muito bem definida para, de fato, demonstrar aquilo que eu fiz. Para que quando alguém for procurar um software de bibliotecas, por exemplo, ele encontre o meu artigo, porque essas palavras software e biblioteca estavam lá no meu título. Né? Porque uma das principais fontes de indexação é, de fato, o título do artigo. Se eu pesquisador, encontro a palavra que eu estou buscando já no título do artigo, certamente eu vou baixar para ler. E é isso que a gente quer. Então, essas são algumas dicas para a construção do nosso título do trabalho, tá? Depois, a autoria. Coisa bem interessante a gente falar também é sobre a autoria de um TCC. Vejam só, nós temos aqui
a ordem, né? Porque eu preciso indicar lá no meu artigo a ordem de autoria. Se eu fiz um trabalho em dupla, eu tenho também a participação do meu professor orientador, do meu co-orientador, qual a ordem de autoria? A ordem de autoria, existem diversos critérios para a definição dessa ordem de autoria. Alguns falam em ordem alfabética, outros falam em ordem de contribuição. Eu prefiro ficar, e recomendo fortemente, que, até para fazer justiça, né, que a ordem dos nomes colocados na autoria do artigo, os autores desse artigo, eles estejam em ordem de contribuição. Quem mais contribuiu estará primeiro. Então, avalie as contribuições de todos os autores, mesmo orientador e co-orientador. Quem mais contribuiu estará primeiro. Seu nome aparecerá primeiro. E depois coloque nessa ordem. Então, eu fui a pessoa que mais contribuí com o artigo, que mais fiz. Então, o meu nome vai ser o primeiro. A minha dupla, ok, contribuiu, mas não foi tanto. Então, ela vai estar em segundo lugar. O meu orientador ou o meu co-orientador? Bota lá. Segue a ordem, tá? A ordem de contribuição dos autores. Isso é uma dica importante, utilizada no mundo inteiro, porque faz com que a gente faça justiça, de fato, a quem mais trabalhou. A gente sabe que num trabalho em equipe, um faz um pouco mais, outro faz um pouco menos. É difícil de todo mundo fazer igualzinho, né? Não tem uma balança para isso. Então, definam no meio da equipe aí quem mais trabalhou e coloca o nome lá, até para fazer justiça, para homenagear a pessoa que mais se envolveu. Isso é extremamente justo e faz parte do processo científico, tá tranquilo isso, tá? E o resumo? O que eu coloco num resumo, gente? Então, vejam só. A partir de agora, eu vou trazer para vocês tópicos que eu recomendo fortemente que, ao escrever cada uma das sessões, vocês escrevam um parágrafo, pelo menos, sobre cada um desses tópicos que eu vou abordar aqui, tá? Então, pensem, cada tópico que eu vou tratar, coloca um parágrafo. Então, por exemplo, no resumo. Primeiro, um resumo tem que começar pela motivação para a realização do trabalho e o seu contexto. Então, vamos usar aquele exemplo do software para uma biblioteca de uma escola pública, né? Qual a motivação para realizar o meu trabalho? Eu vou escrever lá um parágrafo falando que as bibliotecas têm um papel importante na sociedade, especialmente nas escolas, e que eu preciso, e que os controles manuais envolvem muito tempo, tomam muito tempo das pessoas envolvidas e dificultam o acesso à literatura, à bibliografia que o aluno pesquisa. Por isso, a utilização de tecnologia pode, né, facilitar o trabalho na biblioteca, reduzindo o tempo, facilitando o acesso e etc. Então aqui eu fiz um parágrafo falando sobre a motivação para a realização do meu trabalho e também já falei do contexto, né? Depois o método empregado. Eu preciso dizer aqui que tipo de pesquisa que eu fiz, né? Lembre que a gente está no resumo. Que tipo de pesquisa que eu fiz e que método que eu fiz. Para a solução do problema, do objetivo da pesquisa, porque aqui na motivação e contexto eu também vou ter que colocar o meu objetivo. O resumo também tem que ter o objetivo do trabalho. Então, lá na motivação eu vou dizer, para a solução desse problema, essa pesquisa tem como objetivo desenvolver um software para, enfim, automatização da biblioteca escolar. E aí agora eu vou falar sobre o método. Para a consecução desses objetivos propostos, eu não, né? Não usa a primeira pessoa, mas empregou-se ou realizou-se a pesquisa tecnológica com base na metodologia da pesquisa Design Science Research Methodology. Então falei o tipo de pesquisa que é a pesquisa tecnológica, falei que eu utilizei a metodologia. Resultados encontrados. Após a realização da pesquisa, pôde-se desenvolver um software que faça isso. Relata ali sucintamente os avanços, as soluções que vocês encontraram por meio do software, né? E por fim, as conclusões. Após a avaliação, o software foi considerado adequado, atendendo aos requisitos especificados na fase de desenvolvimento, sendo avaliado positivamente pelos usuários, por exemplo, né? Então, isso é um bom resumo. Eu passo pela motivação e objetivo, eu vou falar sobre o método empregado e o tipo de pesquisa, eu vou falar sobre os resultados que eu encontrei e as conclusões que eu cheguei. Esse é um bom resumo sucinto e que vai abranger todo o nosso trabalho, tá? E a introdução? Bom, a introdução, aí a gente começa a ampliar tudo isso que eu falei. Então, na introdução, faz um belo texto lá de uns 3, 4 parágrafos, ampliando essa motivação, esse contexto, fala das bibliotecas, fala da importância das bibliotecas nas escolas, fala depois dos problemas que a falta de a falta de um software, a falta de tecnologia nessa gestão de bibliotecas pode causar para os usuários. Então, deixa bem claro esse contexto, essa motivação. Depois declara o objetivo da pesquisa. Né? Para isso, a presente pesquisa ou a presente trabalho tem por objetivo desenvolver um software para a realização. Então, deixa bem claro qual é o objetivo, em uma frase, deixa bem claro o objetivo da pesquisa. Depois, apresenta de forma resumida a pesquisa que foi feita
E o método fala que ela é pesquisa tecnológica, traz ali algum conceito rápido do que é pesquisa tecnológica, fala um pouquinho sobre o método, sobre design science, tudo em um parágrafo só, de forma bem resumida mesmo, tá? A presente pesquisa caracteriza como pesquisa tecnológica, porque tem como base a construção de um artefato para, enfim, automatizar a operação de uma biblioteca, e utilizou-se para isso o método Design Science Research Methodology, que é composto por 6 passos, fala lá o nome dos passos e encerrou o assunto. Na introdução, eu não vou aprofundar, porque depois a gente vai fazer isso na sessão específica, tá? Depois, fala dos resultados que foram encontrados. Né? Já na introdução, pode trazer um pouco dos resultados que vocês já encontraram. Lembre que no anteprojeto eu ainda não tenho resultados, então eu reservo, eu não escrevo isso. Mas lá no artigo final, né, no meu artigo final, lá eu já tenho resultados. Então na introdução eu posso trazer um parágrafo falando sobre os resultados. Eu também tenho que fazer um parágrafo falando sobre as contribuições que esses resultados trazem para a solução do problema. Então, por meio da funcionalidade tal, eu consigo resolver tal problema. Então, um parágrafo rápido apresentando as contribuições que essa pesquisa traz para a solução daquele problema. E um último parágrafo, né, em toda a introdução é muito bem-vindo, um último parágrafo falando sobre a organização do artigo. Né? O presente artigo organiza-se em 6 sessões. A primeira sessão apresenta a introdução. A sessão número 2 fala sobre os aspectos, sobre o referencial teórico. A sessão 3 fala sobre os aspectos metodológicos do trabalho. Então apresente o artigo de vocês para que o leitor saiba como que ele está organizado, quantas sessões ele foi construído, toda essa parte. Tá? Essa, então, é uma introdução. Depois, algumas dicas também que podem ser inseridas nessa introdução. Vocês podem falar na introdução do local, da empresa, da instituição para a qual está propondo essa solução. Então, no nosso caso lá da biblioteca, faz um parágrafo falando que esse software está sendo desenvolvido para a escola tal, que foi criada no ano tal, que tem o nome tal, esse nome é atribuído a ela por conta disso, a escola atende tantos alunos, tem tantos professores, enfim. Faz um parágrafo lá falando sobre esse local, é bem importante isso também. Apresenta uma justificativa, por que é importante resolver este problema por meio de um sistema? Como eu falei, reforça isso. Porque a pesquisa tecnológica prevê a criação de um artefato. Esse artefato tem que ser importante, tem que ser eficiente, lembram? Então, por que é importante? Faz um parágrafo também de justificativa, né? Deixando claro que por que é importante utilizar aquele artefato, construir aquele artefato para resolver aquele problema, né? E depois, os objetivos gerais e específicos, se houver. Esses objetivos têm que estar na introdução, como eu falei para vocês antes, tá? Tem que estar bem claramente definidos na introdução. E um erro muito comum é porque essa frase que define o objetivo geral, principalmente de um trabalho, ela aparece no resumo, ela aparece na introdução, ela vai aparecer nas considerações finais. E aí, gente, a frase tem que ser exatamente a mesma, tá? Se eu mudei o meu objetivo geral em algum momento, eu tenho que ir lá e mudar no resumo, eu tenho que mudar na minha introdução, eu tenho que mudar nas minhas considerações finais. Sempre que eu for falar do objetivo geral do meu trabalho, a frase tem que ser a mesma, inclusive, tá? Vamos lá. E no meu referencial teórico, que é a nossa próxima sessão? No referencial teórico, eu vou começar eu vou iniciar apresentando tudo sobre o meu contexto, então eu vou falar lá que para a construção de um software, de bibliotecas, seria necessário tais características. Vou fazer alguns parágrafos lá apresentando o meu contexto, falando o que eu preciso para resolver aquele meu problema, falando quais são as funções que esse software vai ter que ter. Depois eu vou apresentar o conceito das principais tecnologias que eu utilizei. Então, se eu fiz um software na web, eu vou falar sobre a linguagem de programação que eu utilizei, vou falar sobre se eu usei PHP, vou falar tudo sobre PHP, o que é o PHP, quem criou o PHP, vou pegar os principais autores, né? Vou falar sobre o banco de dados que eu utilizei, qual foi o banco de dados, o que é esse banco de dados, se eu usei MySQL, vou falar sobre MySQL, vou trazer os autores, vou dizer por que eu selecionei PHP, por que eu selecionei o MySQL, traz autores para discutir isso tudo, tá? Isso é uma sessão de referencial teórico. Ela não precisa ser longa, ela não precisa ser gigantesca, mas também não pode ser muito sucinta. Eu não posso, ao definir PHP, que é a principal linguagem que eu utilizei, usar um parágrafo só para isso. Não dá. Tem que ter uma base ali, né? Depois também vou falar, muito importante, atenção, uma sessãozinha dentro de referencial teórico para falar sobre trabalhos relacionados. O que são trabalhos relacionados? Pesquisa na internet se tem outro software desenvolvido, outro artigo publicado que fala sobre softwares para bibliotecas e principalmente, no nosso caso específico, pesquisa dentro do campus. Existe alguém que já fez um trabalho para bibliotecas?
faz lá a referência, fala o que a pessoa fez, diz como que ela resolveu aquele problema e depois ao final você pode dizer também o que você fez de diferente. Olha que legal. Então, uma sessãozinha dentro de referencial teórico sobre trabalhos relacionados é fundamental, tão importante quanto fazer uma sessão falando das tecnologias que foram utilizadas, tá? E atenção, não fale de metodologia aqui. Não é na sessão de referencial teórico que nós falaremos sobre metodologia, tá? Vamos falar logo em seguida sobre ela. Então vamos lá. Não fale sobre metodologia na sessão de referencial teórico. E agora sim, na sessão de aspectos metodológicos, aí sim, eu vou classificar a minha pesquisa quanto seu tipo, eu vou dizer que ela é uma pesquisa tecnológica, eu vou fazer referências sobre a pesquisa tecnológica, eu vou pegar autores que digam o que ela é, né, a definição, o conceito, o que é uma pesquisa tecnológica, como que ela se organiza, quem são os autores que dizem isso. Depois eu vou falar sobre a metodologia que eu empreguei. Né? Se eu utilizei Design Science, eu vou falar sobre o que é Design Science, vou trazer autores para isso, vou botar aquele gráfico da Design Science, posso usar aquele mesmo gráfico, ou posso criar o meu próprio, né, refazendo aquele gráfico lá. Então eu vou falar da metodologia empregada, vou apresentar as definições de acordo com os principais autores, tudo aqui nessa seção de aspectos metodológicos, tá? Depois, importante, vou apresentar um gráfico que ilustre a minha metodologia. Como eu falei, se eu utilizei a Design Science, eu posso utilizar aquele gráfico que eu mostrei para vocês no nosso vídeo anterior. Mas eu posso também refazer aquele gráfico de uma maneira que fique melhor para mim. Problema nenhum, só coloca lá na fonte adaptado de, coloca o nome do autor e tranquilo, tá? Mas ter um gráfico que organize a metodologia é muito importante. Depois, explicar cada um dos passos dessa metodologia. Né? Utilizei a Design Science. Então, no passo 1, que é a definição do problema, realizou-se entrevistas com os envolvidos da escola, da biblioteca escolar, para entender as necessidades e tal. Então, a gente explica o passo e diz como nós fizemos o passo. Né? O passo 3 lá de desenvolvimento. Então, para desenvolvimento do software de bibliotecas, utilizou-se a linguagem PHP, o banco de dados MySQL. Só menciona, porque a gente já disse na sessão anterior o que são essas coisas todas, né? Na sessão de referenciais, nós já falamos o que eles são. Então, agora, na sessão de aspectos metodológicos, ao explicar cada um dos passos da metodologia, eu só vou citar. Para o desenvolvimento da etapa 3, empregou-se a linguagem PHP, o banco de dados MySQL, o ambiente de desenvolvimento tal, e encerrou. Mas é preciso explicar o que vocês fizeram em cada um dos passos. Ok? Então, essa é a nossa sessão de aspectos metodológicos. Eu classifico a minha pesquisa, falo que ela é tecnológica, digo o que é uma pesquisa tecnológica, faço referência de autores, depois falo sobre a metodologia que eu empreguei, se eu utilizei a Design Science, vou dizer o que ela é, vou botar uma figura bonitinho, né? Apresentar esse gráfico que ilustre bem a minha metodologia e depois explicar cada um dos passos que eu fiz e o que eu utilizei para cada passo. Bem simples também, tá, gente? Depois, resultados de discussão. Uma coisa importante para a gente falar aqui, tá? O resultado de uma pesquisa tecnológica é o artefato que eu me propus a resolver. É o software da biblioteca, percebe? Então, não é na sessão de referenciais de aspectos metodológicos que eu vou falar sobre o software. Não é na sessão anterior de aspectos metodológicos que eu vou colocar a tela do software, que eu vou colocar requisitos de sistema. Não é nada disso. Eu vou utilizar tudo isso agora na sessão de resultados de discussão. Se o resultado de uma pesquisa tecnológica é o artefato que eu me proponho a resolver, então ele é o resultado de uma pesquisa tecnológica, logo todo o meu artefato tem que ser descrito, aquilo que eu fiz, que eu construí, tem que ser descrito na sessão de resultados de discussão. Então, nessa sessão, eu vou apresentar o software criado, eu vou dizer ali nessa sessão quais foram os requisitos que foram elencados, né? Os funcionais e não funcionais que foram elencados para a criação desse software. Eu vou dizer o que eu fiz, eu vou colocar as telas do sistema, eu vou explicar essas telas do sistema, eu vou explicar como que esse software resolve o problema que foi proposto lá atrás. Eu vou falar também na etapa, especialmente na etapa de discussão, eu vou falar do processo de avaliação, como que se deu essa avaliação. Teve pesquisa, eu implantei lá na etapa de demonstração, eu implantei o software e eu fiz uma pesquisa. Se eu fiz uma pesquisa com os usuários, bota os gráficos aqui, comenta esses gráficos, diz se ele foi bem avaliado ou não, diz se teve alguma etapa que teve que voltar lá, identificamos um erro na avaliação, o usuário disse que tinha uma função que estava errada, tinha um bugzinho no software lá, eu tive que voltar para o desenvolvimento e corrigir. É o momento de contar toda essa historinha, é aqui no resultado de discussão. Então a gente faz, em resultados de discussão, a gente apresenta o nosso artefato, tudo aquilo que nós fizemos para construir o artefato que vai resolver aquele problema que a gente definiu lá atrás, tá, gente? Então, essa sessão é muito importante. E aí, claro, na etapa inicial, nós não temos tanta coisa para apresentar, porque o software não está pronto, não tem avaliação.
Mas eu tenho tela? Coloca a tela. Eu tenho requisito funcional não funcional? Coloca ele ali também. Bota aquilo que a gente tem, ainda que provisoriamente, tá? E nas considerações finais? Então, nas considerações finais, primeiro, tá? Um parágrafo reafirmando resumidamente o problema da pesquisa. O Presente de Trabalho teve como propósito construir um software para automatização de bibliotecas, uma vez que a biblioteca escolar é um equipamento importante para o desenvolvimento de ensino, pesquisa, extensão, e a falta de tecnologia gera problemas como aumento de tempo, etc. e tal. Então, reafirma lá resumidamente o problema da pesquisa. Reafirma resumidamente a solução empregada. Para solucionar esse problema, realizou-se ou optou-se pela criação de um software que fizesse isso, isso, isso. Tá? Depois, fazer um parágrafo, ou alguns parágrafos, discutindo como que esse nosso software resolve o problema. Por meio da função tal, conseguiu-se reduzir o tempo dos usuários na biblioteca. Por meio da função tal, pôde-se automatizar o processo de cadastro de empréstimos. Então, cria ali uns 2, 3 parágrafos explicando como que o sistema de vocês resolve o problema que foi proposto lá atrás. E por fim, pesquisas futuras. Nenhuma pesquisa ela é perfeita o suficiente que não possa melhorar. E como eu fiz a minha pesquisa, eu sei os pontos falhos dela, eu sei onde elas poderiam melhorar, eu sei que outras funções eu poderia ter implementado e eu não implementei porque não deu tempo. E é aqui que a gente fala. Então, a título de pesquisas futuras, os autores indicam o desenvolvimento dessa função, ou indicam a utilização dessa tecnologia que será capaz de aumentar a velocidade do sistema, que será capaz de, enfim. Aí é o momento de indicar todas aquelas melhorias que vocês gostariam de ter feito, todas aquelas características que poderiam melhorar ainda mais o sistema e não foram. A gente indica pesquisas futuras porque outros pesquisadores eles podem pegar o meu artigo e continuar o meu trabalho. Isso acontece o tempo todo no campus, inclusive, tá? E aí, claro, quando isso acontecer, vocês serão citados no trabalho de alguém no futuro. Isso é importante, isso é interessante. Pessoal, nas referências, né? A seção de referências aí das nossas últimas sessões. Eu vou utilizar referências sempre de acordo com a BNT, com a norma da BNT, e a BNT é muito criteriosa em relação a isso, tá? Eu vou utilizar sempre, vou dar preferência sempre para referências recentes, o ideal, os últimos 3 anos, né? Ok, os últimos 5 anos de preferência. Acima de 5 anos, recomendo não utilizar, a menos que não haja outra. Eu vou usar um conceito que é muito antigo, aí eu preciso utilizar, claro, né? Mas em tecnologia a gente sabe que nada é tão antigo assim. Então, ideal 3 anos, ok 5 anos. Usar sempre artigos científicos e livros. Então, usem as fontes de pesquisa, tem lá o próprio Google Acadêmico, que tem bastante artigo já indexado lá, que é pesquisa fácil, né? Nós temos as bases científicas também que podem ser utilizadas por vocês. A biblioteca do nosso campus ajuda nesse trabalho. Procure a biblioteca, né? Vai lá com o nosso pessoal da biblioteca e pede ajuda. Olha, eu preciso de alguns artigos que falem sobre PHP, pode me ajudar? Eles vão dar uma mão para vocês, utilizando as melhores bases científicas para pesquisa desse tipo de coisa. Não usar sites ou Wikipedia, tá? Evita utilizar site, evita utilizar a Wikipedia justamente pela falta de revisão por pares. Um artigo científico para ser publicado, um livro para ser publicado, ele passa por uma série de revisões. Vários especialistas da mesma área leem aquele trabalho, fazem sugestões, pedem que o autor corrija, para só então autorizar a publicação. Quando eu escrevo um site, eu não tenho revisão nenhuma, eu vou lá e coloco no ar e pronto. Em tecnologia, é muito comum a gente citar os sites dos projetos da tecnologia em si. Uma tecnologia de software livre, tem lá um site que divulga aquela tecnologia e lá tem as definições dos próprios autores. Eu acredito que essa é a única possibilidade, é a única exceção à regra. Eu posso utilizar a definição do próprio autor, do site da tecnologia, do site da ferramenta para ilustrar, mas eu acredito que isso tem que ser usado com muito cuidado também, tá? Agora, uma coisa importante para as referências. Se foi citado no texto, tem que estar aqui. Olha lá. Se foi citado no texto, tem que estar na seção de referências. Se não foi citado no texto, não pode estar aqui. Eu vou colocar bastante porque eu li isso aí. Ou eu citei e eu menciono, ou eu não menciono, gente, tá? Ao fazer uma pesquisa, é natural que a gente leia muita coisa. É normal isso. Só que eu preciso ou eu cito e aí boto nas referências, ou eu não coloco nas referências. É muito importante, a banca checa mesmo. O pessoal vai lá olhar se aquele autor está lá referenciado, ou se aquela referência que eu coloquei de fato está lá no texto. A banca confere isso, porque isso é bem importante, tá? Então é isso. Essas são as nossas dicas básicas sobre a seção de referências, tá, gente? Então, é basicamente isso.
Com isso eu encerro essa nossa etapa, né, essa nossa parte falando sobre, enfim, como eu construo um TCC, né, especialmente no contexto do nosso campus avançado sombrio, nosso campus sombrio, e aí eu convido vocês à reflexão sobre como eu posso agora, nesse momento inicial, planejar a minha pesquisa para já seguir essas etapas. O que eu posso fazer para já construir essa etapa, né, para construir esse momento inicial. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre por onde começar. O que eu preciso fazer para começar o meu trabalho? Que passos iniciais eu vou dar para começar esse trabalho? Então, conto com a audiência de vocês no próximo vídeo, onde a gente vai dar então esses primeiros passos, esse primeiro momento, esse roadmap mesmo, esse mapa da mina aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.